E aí, gente, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final do Brasileirão 2017. Então, vamos lá falar sobre os jogos, dar meus palpites, algumas dicas aí para quem participa do Cartola. Começando por São Paulo e Santos, clássico no Pacaembu, sábado, 17 horas. São Paulo 14º, Santos terceiro. O Santos que vai ter a volta do Renato, do Vitor Ferraz e do Bruno Henrique, na minha opinião, fundamental para o estilo de jogo do Santos, do Leverkusen, que, como treinador do Peixe, disputou 4 clássicos e venceu os 4. O São Paulo vai ter o mesmo time que venceu o Flamengo na última rodada, com o Jusilei e o Edmar na equipe, nas vagas do Lucas Fernandes e do Júnior Tavares. Eu vou confiar nesse bom retrospecto do Leverkusen, vou de Santos nesse jogo lá no Pacaembu. Também no sábado, mais às 19 horas, outro clássico no Rio de Janeiro, Flamengo 7º contra o Vasco 8º. Lembrando que, se o Vasco vencer, ele inverte as posições aí com o seu rival. O Flamengo, que não vai ter o Coediata, suspenso, deve ter no seu lugar o Márcio Araújo, tão querido por alguns torcedores. O Vasco não vai ter o Wagner, mas vai ter no banco alguém que conhece muito bem o Flamengo, é o Zé Ricardo, primeiro jogo do Zé Ricardo contra o seu ex-time. Eu vou de empate nesse jogo lá no Rio de Janeiro. Atlético Paranaense também no mesmo horário, sábado, 19 horas, 9º colocado contra a Chape, 11º colocado. O Atlético Paranaense tem a volta do Jonathan, não vai ter ainda o Paulo André, titular da zaga, o Wanderson segue na posição. A Chapecoense, do técnico Gilson Kleiner, adotou um estilo de jogo bem mais fechadinho ali, com o Amaral, com o Moisés Ribeiro, bem dominando ali a entrada da área, 2 volantes, cães de guarda, né? Mas não acho que é o suficiente para ir bem lá em Curitiba, não. Minha aposta é no Atlético Paranaense nesse jogo. Vamos para os jogos de domingo. Fluminense 13º contra o Bahia 12º. Bahia que não tem o Edson, não tem o Mendonça. O Mendonça é um jogador importantíssimo de velocidade ali para a equipe do Bahia. Na minha opinião, faz muita falta. O Fluminense ainda não definiu. Vai entrar com o time reserva? Vai poupar alguns jogadores? Tem jogo decisivo contra o Flamengo pela Copa Sul-Americana durante a semana. Baseado nisso, na minha opinião, o Bahia pode arrancar um empate. Eu vou de empate nesse jogo. O Fluminense é irregular nesse campeonato e pode ter alguns jogadores do primeiro escalão ali fora desse jogo. Vou de empate nessa partida no Rio de Janeiro. Também domingo, 17 horas, Atlético Botafogo na Independência. Mais um jogo do Galo no Horto, que não é aquele caldeirão que o torcedor atleticano esperava nesse Brasileirão de 2017. O Galo é o 10º, o Botafogo é o 6º. O Galo tem a volta do Elias, treinou entre os titulares na sexta-feira, estava suspenso, não jogou no clássico na vitória do Galo 3-1 contra o Cruzeiro. O Casares também ia começar esse treino como titular. Chegou atrasado ao treino, então o Oswaldo Oliveira optou pelo início com Otero. Não sei se isso vai se repetir, pode ser que se repita. Foi assim no clássico do final de semana passado. Pode ser que repita ali a entrada do Otero desde o início do jogo. O Botafogo não vai ter o Lindoso, nem vai ter o Marcos Vinícius. Ambos estão suspensos. Entra o Matheus Fernandes e entra o Léo Valência. O Botafogo é um time que se defende muito bem. É um time chato de se enfrentar como visitante. Vou de empate nesse jogo em Belo Horizonte. Ponte Preta, 18º colocado, e Corinthians, líder do campeonato. O Corinthians tem a volta do Pablo e, como tem todo mundo à disposição, o Carille pode formar uma equipe que nunca perdeu uma partida nesse Campeonato Brasileiro. Hein? É bom ficar atento a isso. Lembrando que o Corinthians é o melhor visitante. A Ponte não vai ter o Jadson, joga o Elton no lugar. O Léo Gamalho foi vetado. O Ponte Preta perde uma boa opção de ataque. Vou de Corinthians nesse jogo lá em Campinas. Domingo, mais às 18 horas, Sport e Coritiba. O Sport 15º, Coritiba 19º. O Coritiba tem a volta do Thiago Real. E o Sport não é mais treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Tomou um vareio do Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana em Recife. O Daniel Paulista, que é sempre o interino preferido lá do Sport, assume a equipe nessa restante de campeonato. Vai ter a volta do Richelli, mas o Sport é muito irregular. E o Coritiba andou arrancando uns pontinhos aí, apesar da campanha muito ruim, arrancou uns pontinhos importantes fora de casa. Vou de empate nesse jogo lá em Recife. Agora vamos falar de Vitória, 17º, e o Atlético Goianiense, 20º. O Vitória é o pior mandante do campeonato, quase 90 dias sem vencer em casa. Melhor chance do que essa não há, né? Vai enfrentar o Lanterna e pode, enfim, acabar com essa sequência. Acho que realmente dá vitória nesse jogo. Vitória que não vai ter o Canu na zaga. A zaga é Fred e o Wallace.
Domingo, 19 horas, Avaí, 16º colocado, e Grêmio, 4º. O Grêmio, com o time todo reserva, tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, tá com foco total no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Venceu o primeiro jogo muito bem lá em Guayaquil, 3-0 contra o Barcelona. Tá com o pé na final da Libertadores. E exatamente por isso não está se preocupando muito com o Campeonato Brasileiro. O Avaí está completo, Marquinhos, o velho Marquinhos, ídolo local, estabeleceu ali como titular no meio de campo e realmente deu uma certa estabilidade para a equipe catarinense. Na minha opinião, vai se dar bem com essa opção do Grêmio pelos reservas da Avaí nessa partida. Fechando a rodada, segunda-feira, 20 horas, Palmeiras, segundo colocado, e Cruzeiro, quinto. É o jogo de G6 dessa rodada. O Palmeiras tem vários desfalques. Não tem o William, não tem o Guerra, não tem o Michel Bastos, não, esses 3 machucados, e não tem o Bruno Henrique suspenso. Provavelmente o colombiano Borja vai ficar com a vaga do William aí no ataque desde o início do jogo. O Cruzeiro tem algumas dúvidas. O Hudson saiu machucado do treino na sexta-feira e o seu substituto vai ser um dos Lucas, ou o Romero ou o Silva. O Mano também treinou uma opção com o Alisson ou a Arrascaeta começando e com ou o Rafael Marques ou o Rafael Sobis. O Sobis tem uma proposta para deixar o clube voltar para o futebol mexicano. O Palmeiras, na minha opinião, está muito mais focado no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já tem a vaga na Libertadores garantida, está muito distante do Corinthians. É uma ânimo diferente, podemos dizer assim. Vou de Palmeiras nessa partida de segunda-feira em São Paulo. É isso aí. Então aí meus palpites. Não deixe de se inscrever aqui no canal youtube.com/FredericoJ. Em breve eu volto com mais novidades. Aquele abraço.